Abra a Bíblia, Salmo 129, cântico de peregrinação. Continuamos com a nossa série nos Salmos de Romagem. Esse é o nosso 10º sermão. Diz assim o texto das Escrituras: recordação de libertações, cânticos de romagem. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Os lavradores passaram o arado nas minhas costas e abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião, sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, que não encha a mão do ceifeiro, nem os braços daquele que ata os feixes. E também os que passam não digam: a bênção do Senhor seja com vocês. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Até aqui. Vamos orar? Obrigado, Deus, mais uma vez por essa manhã e pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez nos reunirmos aqui com o Teu povo, celebrando o Teu nome. Cantamos, exaltamos, ofertamos, já fomos abençoados na comunhão, pelas canções, cantamos a Tua palavra, verdades eternas, Senhor, que edificam o nosso coração. E agora, Deus, nós vamos meditar nas Escrituras, que é a revelação especial do Senhor para nós. É a revelação do Seu querer, do Seu caráter, de quem o Senhor é. Por isso, Senhor, que nós tenhamos uma postura totalmente reverente diante da Tua palavra, de coração aberto, de ouvidos atentos, Senhor, e que em tudo nós sejamos moldados pelo revelado Teu querer às nossas vidas. Nos abençoe nessa manhã pelas Escrituras, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, lembrando que esse salmo, ele está dentro daquele grupo de salmos que são os salmos de romagem. Eu gosto muito desses salmos e para mim tem sido enriquecedor o estudo, porque a gente percebe essa ação de Deus na vida do povo e como o povo experimentava emoções que não nos são estranhas. Emoções que são muito próximas daquilo que a gente experimenta no dia a dia. E que às vezes quando nós vamos ler esses textos, nós passamos um pouco até desapercebidos com respeito aos nossos sentimentos e até mesmo com respeito a como Deus se revela nesses textos. Lembrando que esse grupo de 14 salmos, esse grupo melhor de 15 salmos, do 120 ao 134, ele era cantado enquanto o povo ia nas suas peregrinações. Era como uma lembrança contínua de como Deus agia nas suas vidas. Talvez uma boa lição para nós, de decorarmos textos das Escrituras, sejam eles passagens como essas, grupos de salmos como esses, ou outros versículos, e nós irmos recitando enquanto vamos ao trabalho, e nós irmos recitando enquanto estamos no ônibus, irmos recitando enquanto estamos em casa, cozinhando em algum outro lugar, lembrando-nos dos feitos de Deus, pedindo para que Deus inculque na nossa mente e no nosso coração qual é a sua vontade, qual é o seu querer. Uma boa prática já nos ensina esse grupo de salmos que o povo de Israel ia cantando pelo menos 3 vezes ao ano, nas suas peregrinações, cantando as mesmas canções, lembrando das mesmas verdades, lembrando de todo o cuidado do Senhor na caminhada. Já falamos dos estudiosos que dividem esses salmos em trilogias, e eu particularmente compactuo dessa visão desses estudiosos. Eu acredito, e observando pelo estudo desses salmos, que ela nos torna mais clara, até porque você vai ver que cada grupo de 3 salmos repetem verdades com nuances diferentes, mostrando-nos a ação de Deus. O Salmo 120 ao 122 fala da subida, de como eles estavam em angústia, o Senhor guardou no caminho, chegaram em Jerusalém. Depois do Salmo 123 a 125, mostrando que o Senhor é aquele que sustenta, o Senhor é aquele que cuida. 126 até o 128, falando da restauração, da mão poderosa de Deus, restaurando, nos dando alegria, restaurando a casa, filhos, família. E hoje nós iniciaremos essa exposição desse que é o 10º Salmo e que inicia a 4ª trilogia desses Salmos. Uma trilogia que fala de esperança e de espera, onde os salmistas que compilaram, os escritores que compilaram esses salmos,
Eles fazem com que o povo relembre de toda a ação de Deus em favor deles. Porque sabe algo que acontece conosco também, que é muito interessante? Embora nós amemos ao Senhor, ouçamos a palavra do Senhor, cantemos ao Senhor, envolvamos-nos na obra do Senhor, não são poucas as vezes que a gente lembra das dificuldades e a gente dá uma entristecida, não dá? Fala a verdade. Tem hora que você está meio animadão assim, daí de repente você lembra da conta bancária. Mas você fala, está difícil, né? Estava bom até olhar aquele aplicativo no meu celular, né? Vou até desinstalar. Não pode desinstalar. Você tem que cuidar da conta. Você está bem, aí vem uma gripe. Em tempo de Covid, irmão, aí tem que ir para o médico e faz exame. E tem que aguardar, é Covid, não é Covid, é Covid, não é Covid. E fica preocupado. A gente olha para essas circunstâncias e muitas vezes se entristece. A gente olha para essas circunstâncias e muitas vezes sente como se o Senhor nunca tivesse cuidado de nós. E essa trilogia, ela trata exatamente disso. De perseverança e oração em momentos de tristeza, de penitência, busca de perdão do Senhor, de confissão, de confiança em Deus, mesmo quando as coisas vão mal. E quando você olha esse Salmo 129, eu não sei se você já tinha lido ele ou se você acompanhou bem a leitura aqui, ele é um salmo bem diferente daquilo que nós estamos acostumados a lidar. Embora não seja possível precisar exatamente qual o contexto exato em que esse salmo foi escrito, é bem possível que ele tenha sido composto tendo em mente algum dos momentos de opressão, de perseguição pelo qual o povo de Israel tinha passado. O salmista ele não pontua exatamente esse salmo está ligado a isso, esse salmo foi escrito nesse momento. Mas ele mostra que é um salmo que foi escrito relembrando que Israel sofreu, que Israel passou por perseguições. Por exemplo, a escravidão no Egito, que por 400 anos, o povo que, num primeiro momento, foi salvo pelo Egito. Lembra disso? José salvou o povo, trouxe todo Israel, alimentou. Mas nos anos futuros, e quantos anos futuros foram? Eles se tornaram escravos. Tinham que construir edificações para os egípcios. E ao final, nos momentos em que estavam ali às vésperas da libertação, a escravidão não se tornou mais leve, se tornou mais pesada, porque os egípcios, além de continuarem cobrando deles, a sua tarefa, ainda deixaram de oferecer a manutenção ou o substrato que lhes era necessário para que eles fizessem aquilo. O povo de Israel sofreu. Talvez esse salmo também possa remontar ao cativeiro. Nós temos falado bastante do cativeiro babilônico, 70 anos, que foram 70 anos. A maioria de nós que aqui estamos não tem 70 anos. Muitos de nós têm que somar 2 aqui para dar 70 anos, 3 às vezes, para dar 70 anos. Quando a gente olha um número desse, fala, 70 anos, ele é apenas um número. Mas quando nós vivemos e passamos por isso, 70 anos é uma vida inteira, é uma geração inteira. Teve gente que nasceu, cresceu, casou, teve filhos e morreu naquele lugar. Ele ouvia falar de Deus, da libertação de Deus, mas ele sequer viu quem era. Ele não experimentou do período anterior e sequer experimentou do período posterior. Ele estava no meio da luta. Esse salmo, ele relembra que o povo sofria. Poderíamos classificar esse salmo aqui até mesmo como sendo um lamento, uma confissão de fé, encharcada num lamento. De forma que ao mesmo tempo que ele traz um sentimento de dores, ele também traz a confiança de que Deus livra no meio das dores. Você já fez esse tipo de oração? Aquela que você está declarando confiança no Senhor, meio chorando, o coração meio apertado, e você falando, Senhor, eu confio, mas o problema está aqui, eu confio, mas está doendo, eu confio, mas o exame que está na minha mão, Senhor, eu confio, mas eu olho para minhas contas, eu confio, mas o meu patrão falou que eu não vou trabalhar mais, eu estou num período de aviso prévio. Eu acho que aviso prévio nesse período aqui é uma crueldade, irmãos. Perder o emprego é tenso. Aí você fica sabendo que agora só falta 29 dias, 28 dias. Irmãos,
Imagine isso, com a enfermidade batendo na porta de casa, com os preços do mercado na altura que está, e sem a perspectiva de um novo emprego amanhã. Imagina o tamanho da eternidade desses 30 dias de aviso prévio. E a gente ora. É uma declaração de confiança, com tristeza. O Salmo, ele mostra isso. Mesmo recordando problemas do passado. Mas ele goza alívio. Nesse Salmo, irmãos, eu quero que nós aprendamos a lidar com um sentimento que muitas vezes vem no nosso coração no meio da adversidade. E é isso que esse Salmo nos ensina. A lidar com a raiva, a lidar com o descontentamento, a lidar com a opressão, a lidar com o ressentimento. Esse Salmo nos ensina a lidar com sentimentos pecaminosos que às vezes tomam o nosso coração no momento de angústia. E muitas vezes nós somos tentados a pecar contra Deus. Somos tentados a apontar o nosso dedo para Deus e falar: Senhor, por que o Senhor deixou acontecer isso? O Senhor não cuidou de nós? O salmista está dizendo: Israel sofreu. Israel passou no meio da adversidade. Estudando esse salmo aqui, a gente vai ver quais foram as dores. Também nós queremos aprender nesse salmo a buscar no Senhor o livramento quando os inimigos nos cercarem. Por isso, aqueles que cantavam, os peregrinos que cantavam o salmo, eles eram chamados a renovar a sua confiança no justo juiz. É o que eu quero convidar você. Aqui hoje, nós renovemos a nossa confiança no justo juiz. E como a gente pode fazer isso olhando para esse salmo? Em primeiro lugar, a gente pode fazer isso recordando como o Senhor nos livrou das opressões. Não é que a gente não sofreu, não é que não teve luta, não é que eu olho para trás e eu não tenho uma história para contar. Todos nós as temos, felizes e tristes, boas e más, de vitórias e derrotas. Mas é de olhar para trás e ver como o Senhor nos livrou das opressões. E o salmista faz isso aqui. Embora nos pareça uma construção estranha, a forma como o salmo é escrito, ele nos mostra essa verdade. Olha os 4 primeiros versículos desse salmo. Diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Os lavradores passaram o arado nas minhas costas e abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Este salmo traz lições importantíssimas para nós nos nossos dias. Quantos de nós não enfrentamos adversidades? Quantos de nós não enfrentamos lutas duríssimas? Quantos de nós, muitas vezes, não somos tomados de um entristecimento tão grande que às vezes a gente pensa em desistir? Quantos de nós, em momentos de desespero, não pensamos até mesmo em atentar contra a vida? Nossa, por desesperança. Esse salmo nos mostra que Deus continua no controle. Os opressores não estão distantes dos olhos de Deus. As dores são até inerentes da nossa caminhada marcada pelo pecado aqui. Não necessariamente só pelo nosso pecado, porque a gente sofre dos dois lados. A gente sofre com o nosso. A diferença é que o nosso a gente ainda responde por ele, mas a gente sofre com o outro também. Você ouve notícia de gente que está andando na rua e encontra uma bala perdida. Poucos anos atrás, aqui na Alexandre Rasgula F, aqui, quase na frente do posto de saúde. Bandido encontrou outro bandido de moto, falou: vou matar ele. Ruim de mira para matar o bandido. Atirou, pegou uma criança de 4 anos aqui. É pecado da criança? Da mãe da criança? Não. É pecado que já está instaurado no mundo. Ele nos levou a sofrer. Ele nos levou a sofrer. Pedro nos escreve na sua primeira carta, capítulo 4, a partir do versículo 12: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Presta atenção no que o Pedro está dizendo aqui. Não estranhe o fogo que está queimando aqui no meio, não, porque é para nos colocar à prova. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando.
Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, cantamos aqui. Porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Os sofrimentos estão no mundo para tratar do nosso coração. Deuteronômio, o Senhor nos diz, foi por essa causa que eu coloquei vocês no deserto mesmo. Para provar o que estava dentro do coração de vocês. O que nos guia, o que nos alegra, o que nos move. Será que é só vitórias? Temos vivido um evangelho tão ralo, que tem criado cristãos mimados, que não subsistem à adversidade. A gente vê isso aos montes. O problema vem, o cristão, mas por quê? Deus me prometeu que ia dar vitória. A vitória é estar em Cristo, com Cristo, no meio da adversidade. Essa é a vitória que temos. A vitória não é que a gente não vai enfrentar problema. Por isso a palavra nos mostra. O salmista lembra, gente, o povo de Deus, segundo esse salmo, experimentou essa situação de adversidade diversas vezes. Desde quando? Diz o salmo. Desde a minha mocidade. As angústias estão diretamente ligadas ao sofrimento causado por outras pessoas. Sofrimentos vindos desde o Êxodo. Muitas das angústias foram brutais. E aqui eu queria que você prestasse atenção no versículo 3. Diz, os lavradores passaram um arado nas minhas costas. Abriram longos sulcos. Acredito que todos nós aqui já vimos terra arada. Já viram as ferramentas? Aqueles ferros ou galhos ou árvores, se fosse mais antigo, que entram dentro da terra e são puxados ou por tratores ou por animais, e eles precisam de muita força, porque aquilo vai revolver, revirar a terra, quebrar as estruturas da terra. O salmista está dizendo que os seus sofrimentos eram tão intensos que ele sentia como se lavradores estiverem por sobre as suas costas, os abrindo, os rasgando. E aqui nós podemos remontar mais uma vez ao episódio de Faraó, cobrando deles mais tijolos, sem lhes dar palha e chicoteando-os atrás. No decurso da história houve ainda outras perseguições, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A maioria dos apóstolos, dos discípulos do primeiro século, foram martirizados. Até hoje nós vemos homens de Deus sendo martirizados, morrendo por causa do Evangelho, perseguições duras. Esse sofrimento poderia ser comparado até mesmo aos chicotes dos algozes que rasgavam as costas do Salvador Jesus. O sofrimento, irmãos, é inerente ao mundo que vivemos, porque vivemos em um mundo de pecado. Mas nós não podemos permitir que o nosso coração se embruteça. Nós não podemos permitir que o nosso coração se desespere no meio dessa adversidade. E é por isso que os salmistas iam cantando. Eu imagino, salmistas não, o povo, eu imagino o povo cantando na estrada, caminhando, e quando eles chegavam no Salmo 129, eles indo para Jerusalém, eles lembravam assim, sofremos para chuchu. Nessa estrada, irmãos, como a gente sofreu. Lembra do Egito? Lembra da Babilônia? E a gente sofria demais. Lembra dos inimigos, os amonitas? Eles tentavam nos destruir. E o povo vinha e dava contra nós. Mas o Senhor nos livrou. E por isso continuamos na nossa peregrinação. Não obstante os sofrimentos que eles enfrentaram, o Senhor os livrou. E o Senhor quebrou o poder do opressor ímpio. Muitas vezes, desde a minha mocidade, me angustiaram, mas não prevaleceram contra mim. Você está aqui hoje, cantando louvores a Deus, ouvindo a palavra de Deus, participando da comunhão com os santos do Senhor, porque o Senhor não deu vitória sobre os seus inimigos, não deu vitória aos seus inimigos. As tribulações estão aí, as adversidades estão aí, mas o Senhor continua cuidando de nós. Versículo 4, o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. E aqui é muito interessante porque
quando nós vemos ele usando a figura de um arado, arado é puxado por força de tração. Alguém precisa puxar o arado. Esse tipo de arado que ele diz aqui. Então, seja animais à frente e a corda para que puxe o arado, ou um trator, correntes, para que puxe aquele arado. Ele diz que o Senhor cortou a força daquele que puxava o arado. Deus veio e cortou as cordas. Não tem mais força. O inimigo vai para longe da gente. Ainda que soframos na nossa individualidade como povo de Deus, nós jamais seremos destruídos, porque a força do inimigo é cortada por Deus. Na cruz do Calvário, Jesus cortou toda a força da opressão do pecado que nos condenaria por completo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo ainda escreve aos Coríntios, segunda carta, capítulo 4, a partir do versículo 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. As tribulações vêm, mas o Senhor está conosco. Deus é aquele que corta a corda do inimigo, quebra o poder de escravidão. Ele já fez isso na história, ele já fez isso com o pecado, e é por isso que nós estamos aqui. Então, como, irmãos, que eu e você podemos renovar nossa confiança no justo juiz no meio dessas adversidades que nós enfrentamos? Sempre recordando de como o Senhor nos livrou e nos sustentou até aqui. A gente não pode esquecer. A gente não pode olhar para o problema. Eu acredito que muitos de nós que chegamos aqui, já imaginamos que em alguns momentos da nossa vida lá atrás, nós teríamos chegado ao fundo do poço. Já pensou isso alguma vez na sua vida? Agora não dá mais, pastor. Acabou. Não tem mais solução. E não teve. Você não está aqui? O Senhor não cuidou de você? Quando nos lembrarmos dos sofrimentos pelos quais o Senhor nos permitiu passar na vida, lembremos-nos também que sempre foi pela provisão dEle que nós fomos libertos. Que sempre foi o cuidado dEle que nos tirou do momento difícil. Que sempre, naquela última hora, quando você até tinha perdido a esperança, o Senhor estava com você. Lembre-se de Jonas, jogado ao mar, no ventre do peixe, longe dos homens, longe da salvação dos homens, longe da superfície, nunca distante de Deus. Nunca distante de Deus. Não há um lugar da nossa história, da nossa existência, do qual Deus esteja distante. Nenhum. Se você está aqui, Ele cuidou de você. Confie nele. Segundo lugar, como é que eu mantenho, então, meu coração com a confiança renovada no justo juiz? Lembrando que o Senhor é isso mesmo, justo juiz. Ele julga, Ele vê. Eu sei que a figura de justo juiz hoje para a gente está um pouco desgastada. Você olha para os modelos de justiça que nós temos, seja no país ou no mundo. Você olha para os tribunais, você olha sentenças sendo revogadas, onde os juízes estão sendo condenados por terem condenado ladrões. Está um desânimo, uma tristeza. Mas sabe o que é maravilhoso? Agora pela manhã, Diácono Joaquim estava dando aula aqui na escola dominical falando sobre trabalho. E na lição, ela linkou vários aspectos daqui, da nossa vida, que são atribuídos a Deus como sendo um trabalhador. Por exemplo, jardineiro, Deus é um jardineiro, Deus é um criador, Deus é um pastor, Deus é um cuidador. Todos esses modelos que nós temos aqui, quando nós olhamos para nós, são modelos falhos. Não temos sempre jardineiros perfeitos, pastores perfeitos, cuidadores perfeitos, médicos perfeitos, pais perfeitos, juízes perfeitos. Mas quando nós atribuímos essas figuras de linguagem a Deus, nós estamos mostrando que Deus é a perfeição de cada uma delas. Ele é o pastor que cuida das suas ovelhas de forma que nenhuma delas se perca.
Ele é o juiz que julga com justiça e equidade, de maneira que a graça e a justiça são equilibradas e não há diferenciação de injustiça nelas. Ele é o médico que cura na medida certa, na hora certa, com o remédio certo. Então, quando nós olhamos para esse texto, o texto nos lembra que, embora tenhamos juízes iníquos ou juízes que não sigam os padrões das Escrituras, Deus continua sendo o padrão em si. E aí você entra num aspecto do Salmo que é muito interessante, que é uma oração. Uma oração que nós chamamos na teologia de oração imprecatória. E o salmista diz isso: sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião. Sejam como a erva do telhado que seca antes de florescer, que não enche a mão do ceifeiro, nem os braços daquele que ata os feixes. E também os que passam não digam: a bênção do Senhor seja com vocês. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Aqui, nós vemos uma segunda parte do Salmo, que é um assunto um pouco difícil de nós lidarmos nos nossos dias. Porque o Salmo apresenta essa oração imprecatória. E o que é uma oração imprecatória? É uma oração que se faz contra os inimigos, pedindo que Deus os destrua, que Deus os condene. E por que nos é difícil? Porque às vezes a gente quer fazer isso até com os irmãos. O problema não é nem o inimigo. Nós imaginamos que essas orações imprecatórias, algumas pessoas imaginam que essas orações imprecatórias são quase que um salvo-conduto para a gente dar vazão à ira, mas a Bíblia diz que nós não devemos dar lugar à ira, de que Deus é a ira perfeita. É por isso que a gente precisa entender como o salmista está empregando isso e como isso nos abençoa, quando nós de fato compreendemos qual é a visão do Salmo. Essas orações imprecatórias, elas não têm relação direta com as pessoas que nós consideramos nossos inimigos pessoais, de acordo com as nossas percepções. Quando você vê uma oração imprecatória aqui, o salmista não está necessariamente falando do seu inimigo pessoal, daquele que pisou no seu calo. As orações são direcionadas aos inimigos do Senhor, aqueles que se interpõem à vontade de Deus, aos praticantes contumazes do pecado e da maldade. Essas orações mostram qual é a visão de Deus para com os ímpios. Elas apontam para o juízo de Deus e não para uma vingança pessoal. Quando você vê um salmista apresentando uma oração imprecatória contra o seu inimigo, o que ele está querendo fazer é colocar a causa nas mãos de Deus. Elas têm por intenção a preservação da glória e da justiça de Deus. É como se o salmista estivesse dizendo: Senhor, eu estou irado a um ponto extremo que eu não consigo agir. Por isso eu entrego nas mãos do Senhor, porque o Senhor vai julgar com retidão. Eu sei qual é o seu juízo, mas eu confio nele. Nós temos vários salmos que demonstram esse tipo de sentimento. 7, 12, Salmo 35, 58, 59, 69, 70, 83, 109, 137, 140. Há alguns textos nesse salmo que são difíceis. Olha o que diz o Salmo 58, versículo 6. Ó Deus, quebra-lhe os dentes da boca. Pastor, já fiz essa oração. Não, talvez não do sentido do salmo. Olha o que diz o 59, versículo 13. Consome-os com indignação, consome-os de forma que eles não existam mais. Já fiz essa também, pastor. 137, 8 e 9. Filha da Babilônia, que has de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los com uma pedra. Pastor, que salmo é esse? O senhor tem certeza que o senhor leu a Bíblia? Tenho certeza. Salmo 140, verso 10. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo. Não apenas no Antigo Testamento, o Novo Testamento, o próprio Jesus, Mateus capítulo 10, versos 14 e 15, dando instruções a seus discípulos, ele diz: olha, se vocês entrarem na casa de alguém, e alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés
Em verdade eu lhes digo, que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Ora, será que essas frases, essas expressões, esses salmos, essas orações, estão apresentando uma contrariedade com o Deus de amor? Não. Nesses salmos, nessas expressões, os homens de Deus estão revelando qual é a visão de Deus e como será o juízo final de Deus para com os impenitentes, para com aqueles que continuam contumazes no seu pecado. As orações imprecatórias não são incitações ao ódio, mas elas entregam a ira e a vingança pessoal nas mãos de Deus. Elas colocam diante de Deus de uma maneira até mesmo visceral as nossas intenções, para que nós não venhamos a agir e cair em pecado. Porque fala a verdade, irmãos, quem sabe julgar é Deus, a gente não sabe julgar. Tem muitas pessoas que se o Senhor não nos tivesse nos livrado de nós mesmos, nós teríamos julgado, condenado, aprisionado, executado, matado, e talvez hoje essas pessoas são nossos amigos, estão do nosso lado. Gente que a gente colocaria no inferno sem medo, mas que Deus resolveu colocar no céu e hoje abençoa até a nossa vida. As orações imprecatórias são elevar a Deus a indignação e falar assim, cuida da indignação porque eu não sei me indignar. Se depender de mim, eu passo os pés pelas mãos. Se depender de mim, eu extrapolo os limites. Elas, ao mesmo tempo que expressam e anseiam pelo juízo de Deus sobre os ímpios e opressores, elas enchem o coração do salmista de esperança diante da certeza de que Deus vai agir. Elas são, antes de tudo, orações de confiança na justiça de Deus. Quando você vira esse texto, um texto assim, não sai assim, rapidamente, falando, já descobri como é que eu vou orar por aquela pessoa lá. Quebra os dentes da boca dele. Não é isso. Você vai falar, Senhor, embora esse seja o meu desejo, eu sei que o juízo do Senhor é melhor. A ideia do salmista é que os nossos inimigos sejam inimigos de Deus. Aqueles que nos oprimem por maldade, como sendo fruto de iniquidade e pecado, são inimigos de Deus. Olha aqui, vamos dar uma olhada aqui nesses versículos a partir do 5. Porque essas orações, elas manifestam um desejo bastante claro. Qual que é o primeiro desejo? E perceba que o desejo não são necessariamente de vingança pessoal, mas são contra a ação do inimigo. O primeiro desejo é de fracasso do inimigo. Sejam envergonhados e repelidos os que odeiam Sião, versículo 5. O comentarista bíblico Harrison, ele afirma que esses termos têm o sentido de que os inimigos de Sião não gozem da graça de Deus, do cuidado de Deus, que eles sejam dispersos. Não é isso que nós queremos, irmãos? Que os opressores sejam dispersos. Você olha uma propaganda igual essa que nós falamos há pouco, dessa empresa tão nefasta, o meu desejo do meu coração é que ela quebre. Por quê? Pastor, o senhor tem que pensar nos empregados, o senhor tem que pensar, eu tenho que pensar nos padrões que eles estão infringindo, que são mais danosos do que a fome. Não se engane. Não se engane. A minha oração é que eles não prosperem, ou que Deus mude a visão da diretoria, do marketing, mas que Deus não permita que isso prospere, porque se isso normalizar, irmãos, você está no seu trabalho, seu filho está recebendo isso em qualquer lugar. Agora você imagina coisas desse nível passando. O desejo do salmista é o quê? Sejam envergonhados, sejam repelidos, que eles não prosperem. E não é o meu desejo, não é o seu desejo. Eles não podem prosperar. A palavra original, desculpem do mau termo, mas eu quero que você entenda o termo. A palavra original tem o sentido de sejam desgraçados. E o que significa isso? Sejam desprovidos da ação, da graça de Deus que possa lhes fazer prosperar. É isso que o texto está dizendo. Desejo do fracasso dos inimigos. Versículos 6 e 7. Desejo de que essas causas dos inimigos,
de que esse assinte com que o inimigo age contra o povo de Deus seja derrotado. De que não apenas ele fracasse, mas que ele caia. Não é apenas uma tristeza de, fiz uma propaganda, deu errado. Não, é que ele não tenha forças novamente para fazer aquilo. Olha o versículo 6. Sejam como a erva do telhado, que seca antes de florescer. Versículo 7, que não enche a mão do ceifeiro, nem o braço daqueles que atam os feixes. As ervas do telhado prefiguram aquelas plantas em solo raso. Hoje a gente não vê muito isso, o povo cuida dos telhados, mas eu lembro que, quando era criança, a gente ia para o sítio, e muitas das casas do sítio eram cobertas de gramíneas, alguma coisa assim, e a gente brincava de esconde-esconde, e o limite das crianças no esconde-esconde no sítio o céu é o limite, mano. Onde dá para subir, você sobe. Quantas vezes a gente subia naqueles telhadinhos, você pegava naquela graminha, tentando segurar para subir, o que fazia? Você puxava a grama vinha, ela não tem raiz. O salmista está dizendo assim, que a ação do inimigo seja como uma erva que não tem raiz, que não subsista e que não viva. Que ela morra antes de florescer, que o sol venha e seque. Você percebe como é que não é uma questão pessoal, de ira pessoal? Que o inimigo não prospere, que isso não traga lucro, que isso não se expanda, que não alcance pessoas. Olha só, que não enche a mão do ceifeiro, que ele vai colher, que o inimigo, na hora que ele vai colher isso, ele não consiga colher. Que ele não chega fazer com que o braço daquele que abraça os feixes, que precisa de mais braço, que o negócio mingue. Esse é o desejo do salmista, que o mal venha minguar, secar, morrer, porque Deus não vai permitir que ele enraize, é a nossa esperança. Mas, versículo 8, desejo de que o Senhor não abençoe os projetos dos inimigos. Irmãos, aqui pode gerar uma confusão no coração de algumas pessoas, o versículo 8, porque o salmista é claro, ele fala assim, e também os que passam, ele está direcionado ao inimigo, então ele fala, eu quero que o inimigo não prospere, eu quero que ele seja igual a erva que seca, e eu quero que as pessoas que passam e vejam isso, não digam assim, que Deus abençoe você. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que ele sabe que Deus não compactua com o pecado e que nós precisamos entender que nós não devemos abençoar o que Deus amaldiçoou. E a gente vê muito crente fazendo isso. Tem hora que eu fico indignado. Está lá o casal de crente, larga o marido da esposa. Aí o irmão vai lá e curte. Põe coraçãozinho. Seja feliz, o importante é ser feliz. O importante é ser crente. A pessoa está num padrão errático de vida. Os irmãos vão da igreja e curte. Eu farto, irmão. É que ainda não dá para trazer no conselho por causa de curtida de Facebook, mas eu traria. A gente brinca. Mas quando a gente olha para esse salmo, a gente vê a seriedade com que Deus trata disso. Porque o salmista está dizendo assim, que o povo de Deus, então assim, nós, Israel de Deus, não olhemos a ação ímpia e digamos, Deus está compactuando com isso. Que Deus abençoe você. De maneira alguma. Não é que o salmista não queira o bem, não é isso. Não é que o salmista não queira que o inimigo se converta, não é isso. Mas o que ele quer é que o inimigo não prospere no seu plano iníquo. E digo mais, irmãos, quando a gente vê esse tipo de coisa na igreja, a gente não fala, isso não é amor, não. O nome disso não é amor. Pastor, eu não falei não, porque eu amo o irmão. Se você amasse o irmão, você tinha falado. Você não falou porque talvez você tenha alguns padrões que você também não quer que ninguém confronte. Não vou meter o dedo na ferida lá não, porque vai que mete o dedo na ferida aqui, aí dói lá, dói aqui. Eu vou fazer o seguinte, fica tudo bom, eu dou um ok no dele, ele dá um like no meu e bora para frente. A ideia aqui é de que os inimigos, se não se converterem dos seus maus caminhos, entendam que serão destruídos por Deus e destituídos de vez
da glória de Deus. Não é vingança pessoal, não é uma celebração da ira, mas é indignação contra o pecado. O salmista está dizendo, Deus é justo juiz. Deus não vai abençoar uma atitude dessa. Você entende qual a diferença? Você entende isso? É por isso, irmãos, que no meio desse mundo mau, para que a gente renove a nossa esperança no Senhor, a gente precisa lembrar que Ele julga, que Ele é justo juiz, e o juízo de Deus é bom, é reto, é santo, é perfeito, e nos traz paz. Por isso, quando o nosso coração estiver tomado pela ira contra os nossos inimigos, quando a gente estiver perto a pecar, perto a consumar o pecado, que a gente entregue nas mãos do Senhor, fala, Senhor, o juiz é teu, então que o Senhor haja, e que não seja eu agir. Terminar, embora a gente sofra nessa vida, nós não devemos viver vidas amargas. Veja bem, sofremos, mas temos que pedir que o Senhor cuide do nosso coração, para que não nos tornemos pessoas amargas, embrutecidas, tristes, derrotadas, vivendo com o semblante caído, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a justiça de Deus é a nossa esperança. É possível que nós, até mesmo nos desesperemos diante de alguns momentos de dor e de aflição, mas esse salmo nos ensina a renovar a esperança no Senhor. Ele cuidou de mim até aqui. Às vezes era um arado rasgando as minhas costas. Ele cortou a corda. A visão dele contra os ímpios não mudou. O juízo dele vem. Talvez eu não esteja vendo isso aqui agora, mas o juízo dele vem. Ele vai julgar. Assim como Israel, desde cedo, a igreja do Senhor, espalha pelo mundo o testemunho de sofrer com Cristo. Muitas vezes é perseguido, hostilizado, até perigo de morte passa, mas o Senhor cuida de nós. Nós existimos não é porque a gente é forte, nós existimos não é porque a gente tem força contra o inimigo, mas é porque o Senhor está do nosso lado e nos garante vitória e cuida de nós. É porque Cristo já nos livrou das cordas da condenação. Em Cristo nós fomos libertos. E se Cristo for tudo em nós, o Salmo 129 é a nossa canção também. Muitas vezes me angustiaram, mas o Senhor me livrou. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Tudo que você vê aqui não pode ser comparado com o que Deus tem para nós. Lembra-se que o Senhor é poderoso para nos livrar. Muitas vezes você vai sentir raiva, mas não deixe ser consumido por ela não. Entrega a vingança nas mãos de Deus. Não haja. Lembra quando nós, lá no começo do estudo dos Salmos, qual é o pior mal que o seu inimigo pode fazer contra você? É que você se torne como ele. Que você queira o mal que ele te faz. No entanto, nós não podemos normalizar o mal, viu, irmãos? Quando eu falo esse negócio do like, eu queria que você pensasse, quando você for dar um like em alguma curtida em alguém, pastor, mas ele vai ficar chateado comigo. Que fique e vá para o céu, do que fique contente com você. E fala, até os irmãos da igreja estão validando a minha postura, bora. Ruim mesmo é o pastor, ruim é pastor, irmão. Pensa numa raça ruim, o Márcio é pior que eu ainda. Irmãos, muitas vezes nós jogamos para a liderança, não, a liderança que cuide, nós somos liderança, todos nós, somos testemunho do povo de Deus. Eugene Peterson diz que nós devemos temer a pessoa que perde o sentimento de oposição ao pecado. Se você vê algum irmão que não se opõe ao pecado, tenha medo desse aí. Ele é perigoso para a vida da igreja. O cristão não tem direito de abençoar o pecado, de amar as coisas que Deus odeia. A nossa oração deve ser a seguinte: Senhor, não deixe que os projetos do ímpio prosperem no mundo. É o que o salmista diz, que o Senhor não abençoe isso. Quando nós oramos a Deus, nós não podemos ser politicamente corretos. Nós temos que confiar no Senhor. Senhor, põe tua justiça, pesa a mão e faz o seu querer. Para a gente aplicar rapidinho na nossa vida. 4 questões. Não vou pregar de novo, não. Primeiro, independente de nós estarmos com Cristo, vai ter angústia. Mas o modelo é Jesus. Jesus é um homem de dores, que sofreu injustiças, mas glorificou o nome do Pai. Saiba disso. Segundo, o Senhor é o nosso grande livramento. Nunca esquece. Se você está aqui hoje, o Senhor te livrou. Deus é quem corta a corda que puxa o arado do algoz.
nós sempre somos sustentados pela graça de Cristo. A tentação, melhor, a provação e o sofrimento sempre é leve e momentâneo. Terceiro, aguarde o dia do Senhor. Nunca esqueça isso. Haverá um dia em que não vai ter pranto, nem dor, nem angústia, nem tristeza, nem opressão. O Senhor vai enxugar do nosso olhar a lágrima. Ele é o reto e justo juiz. E último, lembre-se de Jesus. O autor de Hebreus diz que nós devemos sempre olhar para o autor e consumador da nossa salvação, Jesus, que abriu mão da alegria que lhe estava proposta e veio sofrer em nosso lugar. Olhe para Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor não permita que sejamos envenenados pelo sofrimento. Antes, que o sofrimento gere expectativa de glória, esperança em nós. Quando você olhar para trás e falar, olha, desde a minha mocidade me angustiaram, mas o Senhor me livrou. Abriram minhas costas, o Senhor cortou as cordas. Tentaram mal contra mim, o Senhor esteve ali julgando. O inimigo não vai prevalecer, porque Deus é reto e justo juiz. 2 Coríntios 4,17. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda e qualquer comparação. Que você hoje descanse, renove a sua esperança, a sua mente, a sua confiança no reto e justo juiz, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Feche os teus olhos. Quero orar com você.